Olá pessoal, professor Juliano Ramos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos vocês. A vida é muito boa e sempre vai dar certo. Pessoal, você sabia que usuários iniciantes, entre ambos os sistemas operacionais, mas quem usa Linux, ele tem mais conhecimento normalmente em redes, segurança e arquitetura de sistema do que usuários de Windows, e ele avança muito mais compreendendo a tecnologia? Você vai saber disso após a vinheta. Então é isso aí, pessoal. Estou aqui outra vez com mais um vídeo aí que é um assunto polêmico, né? No vídeo anterior eu falei que o Linux em servidores dá uma surra no Windows. E vários comentários, alguns não entenderam que eu tratava-se ali de servidores. Em momento algum estava lidando ali com desktop. Mas enfim, e agora? Por que quem usa Linux sabe mais sobre TI? Bom, eu vou começar colocando uma visão pessoal minha como professor universitário, que é algo que eu percebi no início dos cursos, e outros professores universitários, por favor, validem aqui colocando no comentário, porque a gente já conversou muito, já conversei com vários instrutores, professores, e isso, entre nós, assim, é algo comum discutir sobre isso. Quando o aluno está lá no primeiro ano, né, pode ser o curso de engenharia e tal, ele vai passar pelos cursos, sistemas operacionais, lógica, cursos que eu ministrava até o ano passado. Esse ano eu ainda sou cadastrado como instrutor na Impacta, mas eu não ministro mais treinamentos. E quando eu ministrava treinamento, uma coisa que eu percebia é que usuários que tinham como o sistema operacional da sua máquina, desktop, seu sistema operacional doméstico, o Linux, eles tinham já mais conhecimento em arquitetura de sistema, lógica, em programação, eram mais rápidos para entender os conceitos do que aquelas pessoas que começaram informática, por exemplo, em cursinhos de informática, com Windows, tá? Não vou citar nomes de escolas aí, mas que começaram naqueles cursinhos com Windows e Office e tudo mais. Por que isso, né? E eu tive experiências reais também dentro de trabalhos em comunidades, como o Projeto Telecentro de São Paulo, que foi o maior centro de inclusão digital da América Latina. E eu participei, eu era coordenador de 42 unidades no extremo leste de São Paulo, né? A gente chamava de área leste 4. Então eu estava de perto com a comunidade e eu via o tanto que as pessoas aprendiam com Linux com uma certa facilidade. Uma época, o Projeto Telecentro mudou ali o governo, tentaram implementar o Windows e caiu muito o nível de aprendizagem das pessoas e a evolução, né? Então eu vou explicar na prática o porquê a gente percebeu isso, e é o meu ponto de vista, tá? Fiquem tranquilos e eu gosto que vocês comentem, para comentar. Fiquem tranquilos para comentar se o seu ponto de vista for diferente do meu. Primeiro, o primeiro ponto, enquanto eu vou ter esse papo informal com vocês, eu estou aqui com a distribuição Big Linux, e eu vou abrir o terminal aqui, a gente vai mostrando algum comando, tá? Alguma coisinha assim. Vou até tirar minha câmera para o lado de cá, que aí fica mais tranquilo a gente brincar aqui no terminal e mostrando, validando alguma coisa. Bom, a primeira coisa que eu quero dizer é que o Linux ele vem de uma comunidade de pessoas curiosas. Então a distribuição de Linux, quando você instala, por exemplo, você acabou de instalar aqui o Big Linux, né? Então, inclusive, tem um gatinho ali no fundo. Se a gente vir em etc OS Release, a gente vê, né, que sistema operacional Linux nós estamos usando. Então aqui, ó, em comando cat do gatinho, etc OS Release, eu estou vendo que eu estou usando o Big Linux, baseado em Manjaro, né? E aí tem mais informações. Bom, então a primeira coisa que a pessoa ela teve o despertar para o Linux. Ah, quero usar Linux. Ela vai participar de uma comunidade, né? Então se a gente pega aqui, por exemplo, a comunidade, vamos entrar na comunidade do Big Linux. Então Big Linux, vamos lá. Então o que vai ter aqui no site do Big Linux onde ele vai fazer download? Ele vai ter uma área aqui de suporte, que vai ter o que? O fórum, Telegram, né? Então é natural que você vai já entrar na comunidade. Entra na comunidade, você vai fazer o quê? Além de perguntar lá, o que você achou legal no Big Linux? Vamos ver aqui. Além de você responder, você vai começar a interagir. Olha que legal. E começando a interagir, você naturalmente vai aprender mais
sobre o sistema, porque você vai ver dúvidas de outras pessoas, né? Então alguém vai entrar aqui, ó, problema com atualização. Você vai acabar lendo, vai ver como foi resolvido, né? Olha aí que legal essa frase. Minha vida sempre foi um eterno aprendizado. E olha que bacana, entrei por um acaso aqui, tá? Do Paulo Beney. Já tá sendo homenageado aqui no vídeo. Então, isso é bem legal. Você vai entrar, vai interagir numa comunidade. Coisa que o usuário que está começando com informática aí no Windows, ele não tem tanto hábito. Ou existem algumas boas comunidades. Tem lá o Babadu, se eu não me engano, que é uma boa comunidade. O Windows, né? O próprio fórum da Microsoft, que hoje tá bem bacana. Tem bastante dúvida ali, tem bastante conteúdo lá do Windows, né? Tem bastante gente que participa e ajuda ali respondendo. É bem legal, mas não tem tanto esse hábito. E já o cara de Linux, a primeira coisa que ele faz é se enturmar. Então o Linux acaba enturmando essa pessoa. Você acabou agora de instalar o Linux. Se você entrar aqui na descrição, vai ver que tem um meu grupo do Telegram. Eu te convido a entrar lá. Você vai ver que o pessoal é muito de boa. Você vai dar um oi, o pessoal já vai entrar, já vai interagir com você. E você acaba entrando para um clube aí. Então isso é o primeiro ponto que eu falo que é bacana. E quando você for começar a trabalhar numa empresa, já fica a dica aí para você, o profissional que te contrata, né? Eu tô lá para fazer o processo de seleção. Eu não contrato só você, eu contrato o seu networking, por isso que a gente olha a rede social, por isso que eu vou olhar seu LinkedIn. Porque eu sei que se você precisar de apoio, eu sei que você tem ali um network de pessoas que vão te ajudar. Por exemplo, eu, quando entrar lá no meu LinkedIn, vai ver que eu tenho amigos como o Big Bruno, o Júlio César Neves, fala, pô, vou pegar o Juliano que se ele tiver com dúvida de Shell, ele chama os caras ali e vai resolver, né? E isso é muito natural, por isso que as empresas olham aí suas redes sociais, tá? Principalmente o LinkedIn, você tem que ter um bom LinkedIn. E as comunidades, elas vão te fazer o quê? Vão te fazer gerar artigos que você vai poder divulgar também. Então, sua evolução profissional também com Linux já é bem maior. Agora, outro ponto interessante com o Linux. O Linux te força a aprender mais sobre o hardware da sua máquina. E olha que interessante, se a gente pegar aqui, eu vou usar sempre esse fórum aqui do Big Linux, que aliás é um fórum que é muito rápido aqui de você fazer as coisas. Então, se a gente pega aqui qualquer dúvida, vamos ver se a gente acha uma dúvida mais aqui, de adaptador. Então, olha lá, a pessoa, ele tá lá, como instala o adaptador? Ele teve que entender ali o modelo e tudo mais, né? Então, ele perguntou e já tá respondendo aquela, não, como instalar, né? Descobri. E ele entrou para contar, olha que legal. E aí ele fala o modelo, ele coloca o driver aqui e ele explica um pouco mais. O que acontece quando você usa o Windows e tem um problema de hardware? Normalmente você instala algum programa que às vezes vai instalar outros, né? Por exemplo, eu vou dar eu tenho vários exemplos aí. Eu teve um tempo atrás aqui que eu estava lá, peguei um notebook do trabalho e era com Windows e estava desconfigurado o driver de som. Aí o colega falou para mim, instala o software, eu lembro até o nome, o Iobit Driver, uma coisa assim. Aí instalei esse software. Durante o processo de instalação, eu desatento, fui dando next. Beleza, a máquina reiniciou, o som funcionou. Só que na área de trabalho tinha mais de 10 programas que eu instalei. Instalei VPN, instalei um monte de coisa. Ele saiu instalando um monte de coisa. E aí eu te pergunto, eu entendi o que estava atrás por aquele binário? Por ser um código proprietário, eu não entendi nada do que ele fez, né? Eu só coloquei ele lá, ele detectou que era um driver e tal e instalou. Então com Linux você acaba aprendendo mais sobre o hardware, né? É comum quando o usuário de Linux ele vai instalar o Linux pela primeira vez, o que é comum ele aprender? Ele vai aprender sobre... Só um minutinho, pessoal. Vou fazer uma pausa. Meus vídeos não tem edição, fiz uma pausa, vocês não têm ideia, para matar um pernilongo que estava me azucrinando desde o começo do vídeo. Consegui matá-lo. E... ainda bem que eu não filmei, né? Senão os defensores dos animais, né, do jeito que o mundo tá hoje aí, poderia me acusar. Então, como não tem prova, né? Eu falei matá-lo não. Eu abri a janela e ele estava voando livremente pela natureza. Bom, então continuando aí, né, pessoal? O Linux, quando você vai fazer a instalação, você acaba aprendendo, por exemplo, você entende sobre particionamento de disco. Então, o usuário de Linux, ele normalmente, ele vai fazer uma instalação, ele vai pegar um tutorial antes, ele já vai entender como funcionam as partições, né? Então, o sistema de particionamento.
Ele entende, por exemplo, o que é um sistema de arquivo, né? Diferença entre um ext4, um BTRFS, que entra na área de curso de arquitetura de sistema. E você vai, normalmente as pessoas vão aprender na faculdade. E a molecada aí com 13 anos aí, ou menos disso, que está começando o Linux, já entende disso. O que é uma formatação ali, né? Um particionamento, os clusters, né? E muito mais. O pessoal vai evoluindo. Então, dar um exemplo para vocês. Uma boa prática lá, quem usa o Windows, é fazer o quê? Separar lá o C do D, né? E aí o C do D, beleza. Porque o C você instala o Windows, quando você precisar formatar, você não perde o D, que são os seus arquivos. É uma boa prática, legal. As pessoas sabem fazer isso. E no Linux? No Linux é natural. Quando você instala o Linux, normalmente você tem lá a opção para fazer o quê? Instalar a home separada. O que é a home? Seria o seu D, dois pontos. É onde vai ficar os seus arquivos de usuário. Então, isso no Linux é uma coisa natural que flui com o passar do tempo. Você vai ver que esse conhecimento vai te ajudar muito lá na frente. Se você estiver trabalhando, começar a trabalhar na nuvem, que você for ter mexer com um LVM, um Stratis e tudo mais, você já tem esse conhecimento. Fiz uma pausa para uma viatura que estava vindo lá na avenida e eu estou ouvindo o barulho dela. E quando eu chego bem aqui em frente à minha casa, eles desligaram a sirene. Então, deve ser por aqui. Tá acontecendo. Como eu não edito os vídeos, então vocês vão acompanhando tudo isso. Eu fiz uma pausa, provavelmente talvez um barulho de fundo aí de viatura. Sirene, né? Então, partição home já é uma coisa comum que o usuário aprende. Ele entende o que é uma raiz. Outro ponto interessante é que o usuário de Linux, ele não tem medo disso daqui onde eu tô. Que é o quê? O terminal de comando. Então, qualquer vídeo, mesmo que seja um vídeo para iniciantes aqui no meu canal, que vamos começar do básico de Linux, a gente sempre acaba digitando um comandinho e incentivando as pessoas a abrirem o terminal e o quanto que é fácil de, né, você ter acesso a um comando. Por exemplo, aqui, eu quero criar 3 diretórios aqui. Então, eu tenho que ir lá, botando lá direito, criar novo, né, pasta. Aí eu vou criar um diretório chamado ADM, né? Dentro desse diretório ADM, eu vou criar, de novo, pasta, um diretório chamado secretaria. Dentro dele, eu vou criar um diretório chamado, sei lá, diretoria. Então, eu tive que criar esses 3 diretórios, né? Você viu o trabalhinho que deu? Aí a gente tem o quê? A linha de comando. Então, você está aqui no diretório raiz, né? Você digita lá mkdir -p de parental, porque você vai criar diretório um dentro do outro, admin barra secretaria barra diretoria. Pronto. O que foi mais rápido aí, né? Olha lá, admin, secretaria, diretoria. Foi bem mais rápido. Então, o terminalzinho, a gente vai, com o passar do tempo, aparece diretório. Com o passar do tempo, você vai aprendendo que o terminal é bacana, você vai digitando comandos. Então, isso a gente incentiva muito para os usuários iniciantes do Linux. E o terminal é o quê? É um shell que pode se tornar um shell script. E você pode criar programas que vão numa ordem linear. Então você digita três comandos aqui, ó. Digita o comando date, que mostra a data, digita o comando ls, que lista, e digita o comando, sei lá, pwd, que mostra o diretório que eu estou. Digitei 3 comandos. Eu posso criar um programa que vai listar esses 3 comandos e vai fazer isso de uma vez para mim. Então, é um programa chamado shell script que eu crio. Então, eu vou lá, por exemplo, nano shell.sh. Aí eu começo lá o meu scriptzinho com bin barra bash e digito os 3 comandos aqui em ordem de sequência. Ó, date, aliás, que eu digitei, né? pwd. Salvo, saio. Vou dar permissão de execução para esse programa e vou rodá-lo. Ponto barra shell.sh. Então, ele rodou os três comandos que eu fiz. Né? É um exemplo muito, mas muito bobo, mas que o usuário iniciante, ele começa a brincar com isso. E o que acontece? Eu vou dar o exemplo do Telecentro. Quando eu visitava as comunidades, a gente mostrava comandos. Eu tinha um curso específico, tinha um curso de introdução ao Linux que mostrava comando de shell. E eu via que alguns usuários, eu tenho contato com um, inclusive, foi para fora do país, é programador. Ele começou a criar shell script, mas ele nem sabia que aquilo era um programa que ele estava fazendo. Ele falou, não,
eu gostava de entrar na internet lá, baixar umas músicas lá com o navegador e tal. E aí ele criou um wget, ele criava o programinha dele que ele digitava, pegava a variável, baixava. Eu olhei aquilo e falei, cara, você sabe que isso daqui é um programa? Você já está programando. E ele não tinha nem essa ciência. Então é algo intuitivo. Por quê? Porque ele está aprendendo com Linux e aquilo vai te incentivando. Coisa que você, no Windows, as pessoas morrem de medo de abrir lá o CMD. Hoje está mudando bastante. O Windows está vendo o poder, então chegou o PowerShell que está incentivando. Hoje, né? Quanto tempo o Linux tem essas facilidades para você criar script e fazer as coisas? Então, sem esse medo de terminal, as pessoas acabam aprendendo que é um processo. Então, sabe que você sempre que você abre um programa, esse programa ele gera um processo, né? Então, é comum as pessoas abrirem o monitor, o gerenciador de tarefas, né? Então, eles vêm lá na tabela de processos, conseguem ver os processos, né? Então, é bem comum isso para usuários de Linux. Eles entendem sobre a estrutura de diretório. Então, o usuário do Linux ele entende que o raiz fica ali os diretórios, que tem bibliotecas, que tem diretórios que só o administrador tem acesso. Ele entende sobre permissão de usuários. Ele sabe que o usuário comum é diferente do usuário root. Isso nos primeiros dias usando o Linux. No Windows, pode perguntar para quem estiver começando aí, diferença entre um usuário administrador do Windows e quais pastas tem permissão, quais não tem. E a pessoa não tem noção, né? Então, tudo isso você começa a aprender. E aí é um passinho para quê? Para você poder se tornar um DevOps. O que é o DevOps? Né? O DevOps é uma cultura que visa integrar equipe de desenvolvimento de software com operação e infraestrutura, né? Que são os Ops, né? Operação e infraestrutura. E aí é uma das áreas hoje mais rentável de TI, que paga mais e tem mais vagas. E para você, o fato de você usar Linux no seu desktop, que você pode pensar, eu uso como usuário comum. Só que o conhecimento que você já tem como usuário comum usando Linux, ele já te diferencia quando você vai aprender DevOps. Por quê? Porque muita coisa, como gerenciamento de pacote, instalar programa, entender que o programa tem uma dependência X, automatizar, que faz parte do trabalho de DevOps, automatização, entender a estrutura do sistema, tudo isso já faz parte aí do mundo DevOps. Redes. O usuário de Linux normalmente já entende um pouco de conceito de rede. Ele entende aí o que é um firewall, ele entende... Porque não é difícil eu ver lá no nosso grupo do Telegram, que eu tenho, né, que está aqui na descrição, pode entrar lá e ver. Não é difícil pessoas que estão usando Linux aí um mês, entra lá, professor, como eu ativo um firewall, como eu libero um programa, como eu libero uma porta. Você vê, pô, o cara começou a usar, já está tendo esse conceito, está entendendo como funciona, né? Quanto tempo, às vezes, a pessoa está no Windows usando há muitos anos para começar a entender lá o funcionamento, por exemplo, do firewall do Windows, né? Então, procurar solução e não reiniciar. No Windows é comum o quê? Qualquer problema que você tem, você reinicia. E você não entende a lógica por trás daquele programa. No Linux, a gente é até meio contra. A gente é frustrado quando tem que reiniciar. Eu vou te falar, gera uma piada, porque eu sou um defensor do Linux, tenho tatuagem do Linux, do Tux, né? Então, na empresa mesmo, todo mundo sabe. E tem um rapaz que trabalha comigo lá na empresa que outro dia eu falei para ele, reinicia o servidor, né? Aí ele falou assim, nossa, mas isso é o Windows que faz, né? E ficou tirando barato de mim. Realmente porque ele naquele momento precisava reiniciar, porque tinha tanto serviço para reiniciar, restartar cada serviço, que eu não ia saber falar para ele. Eu falei, reiniciar o servidor era mais fácil. E podia reiniciar. Senão a gente ficava tentando restartar o serviço. Só que isso dói na gente, porque a gente sabe que Linux dificilmente você precisa reiniciar após fazer alguma configuração. E basicamente tudo que você tem no Linux, ele fica configurado aqui dentro do diretório etc, que são arquivos de texto. Então, quando você configura um servidor, ele vai estar aqui as configurações dos usuários, né? Então, aqui, ó, você pega o arquivo PASWD, esse arquivo aqui, ele tem todos os usuários que eu tenho na máquina. Então, ele tem o nome dos usuários. Então, tudo é em questão, eu entendo o porquê das coisas. Ó, tem esse arquivo aqui, eu posso editar esse arquivo. Né? Quando você instala um servidor, vai ter o arquivo do servidor que você vai configurar. Diferente de você ter um programa que vai fazendo as coisas para você e você não entende por trás daquilo. E isso vai abrir somente quando você for se tornar um profissional. Outra parte que é interessante, que os usuários de Linux evoluem muito mais rápido que o Windows, é na parte, por exemplo, de containerização, que aí vem para a área de DevOps e tudo mais. Atualmente o Linux ele tem adotado o modelo de pacote Flatpak, que você instala o pacote Flatpak. Então você vai na loja, por exemplo, pega aqui a Big Store, e quando você vai instalar um programa, você pode escolher se esse programa vai ser Flatpak.
né? Tem vídeo aqui no meu canal, claro que vocês cliquem aí e procurem sobre Flatpak. Então é bem legal você começar a entender. E o Flatpak é um container também, é uma forma de containerização. E no Linux você vai aprendendo sobre Snap, Flatpak, você já vai entrando na sua cabeça esse tipo de conversa. E quando você for lá na frente, você já aprende rapidamente um Docker, e aí você vai embora, Kubernetes e outros modelos de trabalho aí que o mundo DevOps hoje está precisando muito. E o Linux está partindo para os sistemas imutáveis, né? Que são sistemas que você não muda no estilo Android aí, né? Você não muda a raiz, você vai instalando só programas a nível do usuário. E o usuário que está começando hoje, que está entendendo isso, Flatpak e tal, ele está dando um salto lá na frente, porque vai ser os sistemas operacionais do futuro. Até mesmo o Windows, eu tenho certeza que vai acabar se tornando um sistema mutável em algum momento. Então, por essa e outras mais, é que eu posso concluir que os usuários que estão, quem usando o Linux, mesmo que só para desktop, só para o seu dia a dia, sem pretensão até de trabalhar, tem mais conhecimento do que o mesmo usuário naquele nível, utilizando o Windows. Então, pega no primeiro ano, quem usa o Windows e Linux, eu gostaria de fazer essa estatística real e testa o conhecimento. Tenho certeza que quem usa Linux tem bastante mais conhecimento, entende o que é swap, que são coisas que tem também no Windows, que é uma memória swap, que é uma área de troca, o que é um kernel, que também tem no Windows. Então a pessoa já entende isso. Por quê? Porque é assunto cotidiano no mundo do Linux, desde os primeiros dias que você começar a usar e participar de uma comunidade. Legal? Pessoal, vídeos como esse, de curiosidade, eu trazendo meu ponto de vista e minha experiência aqui para vocês, são bem legais. Só que para mim continuar fazendo isso, eu quero fazer isso todos os dias, o máximo que eu puder, não vou prometer. Só que para mim continuar fazendo isso, eu preciso que você clique no curtir. Isso é importante, é o pagamento que você faz por esse vídeo. Foi legal o vídeo? Foi bacana? Quer aprender mais? Então clica aqui no curtir, clica no comentário e comenta, vamos interagir, porque a gente interagindo, esse vídeo vai chegar em mais pessoas. É assim que funciona aí o protocolo do YouTube para divulgar esses vídeos. E claro, ativar o sininho, você tem que ativar o sininho, colocar as notificações, senão você não recebe. Beleza? Muito obrigado, pessoal. Vamos que vamos e até a próxima. Espero que também vocês tenham aproveitado um pouquinho aí, e acabo divulgando também um pouquinho mais do Big Linux, que é a distribuição que eu estou utilizando, que tá show de bola.